Cartas aeronáuticas irregulares. Para que nós possamos entender este episódio, essa concepção, vamos nos lembrar de um acidente ocorrido em março de 2017, em que um proeminente ministro do STF, Teori Zavascki, morreu em um acidente. Né? Inclusive no meu canal do YouTube nós temos um episódio, um vídeo, aula sobre esse assunto. Mas neste acidente foi cogitado a utilização de uma carta aeronáutica irregular. As autoridades aeronáuticas não conseguiram confirmar, mas foi encontrado dentre os destroços essa carta. É questionável a utilização ou não, né? A gente para pensar, porque ainda que o piloto não tivesse a intenção de utilizar, o que estaria fazendo uma carta irregular dentro da aeronave? Né? Lembrando que as condições meteorológicas eram totalmente adversas e que, na minha opinião, mais do que fatores contribuintes, foram sim a causa do acidente, mas esta não é a questão que nós vamos analisar. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: é mesmo possível que pilotos tenham utilizado cartas irregulares? Embora isso não se pôde comprovar na investigação desse acidente, esta questão foi levantada na mídia por vários aeronautas e muitos pilotos reconheceram esta prática, essa conduta irregular. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: em termos de responsabilidade judicial, principalmente a penal, qual é a responsabilidade daquele que utiliza uma carta irregular ou aquele que fabrica, elabora e distribui, vendendo ou gratuitamente essa carta? Essa também é uma questão que nós vamos analisar em outro episódio, mas esta pergunta fica aí para os aeronautas a responderem. Mas eu vou fazer uma outra pergunta, esta sim é mais capciosa, em relação à carta GEPS. Nós sabemos que no Brasil muitos pilotos e até mesmo empresas aéreas utilizam cartas GEPS. E a pergunta que eu faço, esse é o ponto quente do nosso episódio de hoje, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: essa carta é regular? Essa carta é certificada, homologada, autorizada pelas autoridades aeronáuticas? Esta é a questão. Tenho feito essa pergunta para muitos aeronautas, até mesmo profissionais do tráfego aéreo, e muitos respondem sem uma fundamentação jurídica. E sem fundamentação jurídica não é resposta. Mas, Calazans, é produzida por quem essa carta? Pela Boeing? Aí eu faço uma outra pergunta. A Boeing é, sim, uma empresa certificada no Brasil para a fabricação, elaboração, a confecção e distribuição desta carta? E aí, vou levantar um desafio neste episódio de hoje. Eu gostaria que principalmente pilotos, respondessem a uma pergunta. Na realidade, eu já fiz essa pergunta há não muito tempo atrás. Eu me encontrei com um piloto que estava fazendo um curso de interpretação de cartas GEPS. E para ele e para todos que eu tenho perguntado até agora, ninguém soube fundamentar a resposta. Responder sim ou não, qualquer um responde. Para fins de direito aeronáutico, para fins de responsabilidade, mais importante do que responder é fundamentar. E até mesmo um instrutor que estava ministrando esse curso não soube fundamentar. E aí eu faço a pergunta e nós vamos levantar um desafio durante o nosso podcast aqui. É regular ou não? E eu gostaria que você, nos comentários, respondesse. Lembrando que se você não souber fundamentar, não tem como responder. Ok? Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no podcast Lapa, Sampacast Lapa, Vila Romana, São Paulo. Apoio, Rafael, muito obrigado pelo apoio. Lembrando que esse episódio e muitos outros episódios, você pode ter informações sobre os demais episódios, fazendo parte do grupo do
do Zap do professor Calazans. E eu estou também disponibilizando um módulo do curso de perito aeronáutico gratuitamente. Se você tiver interesse, basta fazer parte do nosso grupo e fazer a solicitação. Então vamos lá para dentro do direito aeronáutico. Código Brasileiro de Aeronáutica, artigo 1º. O direito aeronáutico é regulado pelos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte. Por esse código, o código e legislação complementar. Então, vamos lá elaborar um raciocínio técnico jurídico aeronáutico. Existe alguma legislação complementar, uma circular, uma AIC, uma ICA, Instrumento do Comando Aeronáutico, um manual do Comando Aeronáutico, uma resolução que autoriza a autorização, homologa, certifica, habilite a carta Jepsen? É esta a pergunta. Então vamos lá, o desafio já começa. Se você acha que a carta Jepsen é homologada, certificada, seja lá o termo que você queira utilizar, apresenta o documento. Apresenta a resolução, a ICA, o manual, sei lá, uma emenda. Repito, mais do que responder é fundamentar. E essa fundamentação eu não encontrei dentre as pessoas que eu perguntei. Parágrafo 3 do mesmo artigo do Código Brasileiro de Aeronáutica. A legislação complementar é formada pela regulamentação prevista nesse código, pelas leis especiais, decretos e normas sobre a matéria aeronáutica. Então, repito, qual é a lei, qual é o regulamento, qual é o decreto, seja lá qual dispositivo que você queira dar, que certifica a carta aeronáutica Jepsen como regular ou irregular. Lembrando, eu não quero aqui, eu não vou me posicionar, embora eu tenha o meu posicionamento a respeito. Aqui eu não estou dizendo que a carta Jepsen é regular ou é irregular. O que está em questão é o raciocínio técnico, lógico, jurídico, aeronáutico. Se você, piloto, você aeronauta, qualquer profissional da atividade aérea, não souber fundamentar, você não tem resposta. Mas vamos caminhar. Artigo 12 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ressalvadas as atribuições específicas fixadas em lei, submetem-se às normas do artigo 1º, nós lemos lá, parágrafo 3, orientação, coordenação, controle e fiscalização do Ministério da Aeronáutica. Claro que aqui, agora nós podemos entender como comando da aeronáutica, uma vez que o Ministério não existe mais. A navegação aérea e o tráfego aéreo. Opa! Vamos lá. O tráfego aéreo e a navegação aérea no Brasil é regulado, fiscalizado coordenado pelo Comando da Aeronáutica. E não é pela Boeing e não é pela Jepsen. Repito, a menos que você apresente para mim um documento que satisfaça esta minha pergunta. Ok? Então, vamos lá? Daqui a pouco eu vou mostrar qual é o órgão. Na realidade, as pessoas perguntam, Calazans, a utilização, uma vez um piloto na mídia questionou, Calazans, a utilização da carta Jepsen é normal? Eu falei, opa, normal não. Normal não. Comum não é normal. Calazans, o que é normal? Normal é o que vem da norma. Normal é o que vem do regulamento. Normal é o que vem da lei, do decreto e assim por diante. Repito, cuidado. Condutas, hábitos, práticas, se elas não forem balizadas em norma, regulamento, lei, não tem validade. Então, o piloto que falou para mim que a utilização de carta Jepsen é normal, cuidado. Prática, costume, hábito não revoga a lei e nem cria lei. Pode até ser que as autoridades aeronáuticas transformem determinada conduta em lei, mas enquanto não tiver lei, decreto, não tiver normatizado, não. Então, aí eu faço a seguinte pergunta. O que você está fazendo na sua prática é normal? Está dentro da norma? Lembrando que em caso de incidente, acidente ou qualquer investigação que resulte em responsabilidade jurídica, o que vai ser levado em consideração é a norma. A sua conduta, ela está enquadrada em qual norma? Em qual regulamento? Em qual decreto? Em qual resolução? Se não tiver, cuidado. O que é normal, ou melhor, o que é comum, necessariamente não é normal. E eu vou bater firme aqui nessa tecla. Se você não fundamentar, você não tem resposta.
Não me venha com churumelas. Ou você fundamenta, inclusive uma vez eu tive uma discussão com, dizem que é um renomado professor de regulamento de tráfego aéreo, mas ele não soube fundamentar. Eu falei, não adianta ficar nervoso, mimizento, bravinho. Você não fundamentou, né? Para responder dentro de uma tecnicidade, tem que fundamentar. E ele não apresentou para mim nenhum documento. Claro que ele se posicionou a favor da utilização da carta Jepsen, mas ele não fundamentou. Sem fundamentação, a resposta não tem reconhecimento. E aí a gente vai apelar ao DSEC, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tá? Lembrando que o DCEA é sim um órgão ligado ao comando da aeronáutica e nós sabemos quais são as suas funções. Dentre elas, existe um órgão que é aí, que é o Instituto de Cartografia Aeronáutica. Inclusive, eu já tive a oportunidade de passar uma semana estagiando e vendo aí como é que são elaboradas as cartas aeronáuticas. E aí diz que uma das funções é planeja, gerencia, controla e executa as atividades relativas à cartografia aeronáutica. Então, vamos lá? Pelo visto, não é a Boeing, não é a Jepsen, não é Estados Unidos, não é Canadá, não é o BEA, não é o LTSB, não é a FAA. No Brasil, quem planeja, gerencia, controla, executa as atividades à cartografia é o ICA, Instituto de Cartografia Aeronáutica. E eu não encontrei, pode ser que você tenha encontrado, né? Aqui, o professor Calazans, mais do que responder a essa pergunta, ele está direcionando, né? Se você encontrar algum regulamento do DSEA que mostre que outro órgão, além do ICA, é responsável pela execução e planejamento, você vai me convencer, tá? E aqui eu tenho uma coisa muito interessante, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que em 2006, 29 de setembro de 2006, houve um acidente entre duas aeronaves, o Legacy, né, e o Gol, duas aeronaves no mesmo nível, 370. Inclusive, eu não vou comentar esse acidente, mas está no meu canal do YouTube, eu descrevo esse acidente sobre esses dois aviões, resultando na morte de 154 ocupantes da aeronave Boeing. Mas vamos lá. Olha só que coisa interessante. Fazendo um estudo de caso desse acidente, com alguns profissionais da aviação, pilotos, advogados, olha que coisa interessante. Um profissional da aviação me trouxe uma carta Jepsen alegando, olha que coisa interessante, alegando que os pilotos americanos, lembrando que aqui era um táxi aéreo americano, então eram pilotos americanos, uma aeronave ainda voando no Brasil, recém-comprada, por um táxi aéreo lá dos Estados Unidos. Este profissional alegou para mim que os profissionais, os pilotos americanos estavam utilizando carta Jepsen. E quis apresentar para mim ali como um elemento que balizasse a instrução de um possível processo judicial na responsabilidade. Aí eu fiz a pergunta para ele. Ô, camarada, esta carta pode ser utilizada no Brasil? E o pior de tudo, presta atenção no que eu vou falar aqui. Um dos problemas desse acidente foi falha de comunicação. Então, isso aconteceu na área do Centro de Controle de Brasília, ACC Brasília, e o piloto da aeronave americana não conseguiu acessar todas as frequências disponíveis no Centro Brasília. Pasmem. A carta aeronáutica, à época do acidente, não continha uma frequência que estava habilitada no Centro Brasília. Preste atenção que isso é grave. Uma frequência que estava habilitada, disponível no ACC Brasília, não constava na carta Jepsen. Aí eu faço a seguinte pergunta. Essa carta, à época do acidente, estava regular ou irregular? Está aí a pergunta. Então, aí eu faço uma outra pergunta interessante. Imagina um perito aeronáutico trazendo para os autos do processo vários documentos para balizar como prova, conduta do piloto, do controlador, e me traz uma carta aeronáutica
que pode ser irregular. Quando eu digo irregular, é no sentido de ser homologado ou não. Interessante que eu fiz essa pergunta, era um estudo de caso entre peritos, e eu fiz a pergunta ao perito estagiário: essa carta que você está trazendo, ela é reconhecida pelas autoridades aeronáuticas? E qual documento que a reconhece? Ele não soube responder. E como perito aeronáutico, nós não podemos aceitar. Perito aeronáutico é aquele que faz uma forma genérica, pode ser assistente das partes ou até mesmo do juiz. Ele não pode apresentar uma norma, um regulamento, ou no caso aqui uma carta aeronáutica, se ele não sabe qual é a fonte, qual é a origem dessa carta. Então, esse aqui é um exemplo da utilização. Mas vamos embora. Estamos já caminhando para o final. Um dos problemas que nós entendemos é a formação. Então, o controlador de tráfego aéreo, até mesmo o piloto, eles têm uma formação precária. E essa formação precária, em termos de regulamento, não leva em consideração a interpretação de regulamentos, hermenêutica e assim por diante. Então, hoje, os alunos, a formação dos aeronautas, dos profissionais, está muito aquém. Para entender e responder a esta pergunta, você precisa ter um ensino que precisa ser mais profundo. Então, hoje, muitos profissionais da aviação não têm conhecimento, têm informação. O que é conhecimento? Conhecimento é quando você fundamenta. Então, ele tem informação. O professor falou para ele que a carta GEPS tem validade, ele nunca consultou, ele nunca pesquisou e ele repete. Ele não é uma pessoa que detém conhecimento. Ele é repetidor de informação. O conhecimento ele é baseado em pesquisa, busca, fundamentação. Então, ele tem informação. O professor passou a informação, ele vai na sala de aula, 40 horas de regulamento, no curso de piloto privado, mais 40 horas de curso de piloto comercial, e ele acha que ele sabe tudo. Quando ele teve um ensino no nível de decoreba, você não tem conhecimento. Repito, se você não sabe responder essa pergunta fundamentando, você não tem conhecimento. Você tem informação e é um repetidor de informação. Você é um decoreba. Decorou informação e isto não é conhecimento. Na aviação, pelo processo ensino-aprendizado aplicado, não chega a essa conclusão. Sem contar que muitos pilotos ou profissionais da aviação estudam para passar na banca da ANAC. E é incrível que muitos estudam, até outro dia eu vi um camarada estudando pelo livro de 1000 questões. Então, ele estuda ali 1000 questões e passa na precária prova banca da ANAC, que remonta à época do DAC, 50 anos atrás, é a mesma prova, praticamente a concepção é a mesma. Ele acha que passou com 7 e sabe. Não sabe. Ele decorou algumas perguntas, algumas respostas, não sabe interpretar documento, não sabe fundamentar, não conhece hermenêutica, técnicas de interpretação de regulamentos, nunca leu uma ICA 112, uma ICA 137, e aí ele acha que a GEPSEM é homologada no Brasil. Pode até ser homologada no Brasil. O que ele não sabe é fundamentar a regularidade ou a irregularidade. Conhecimento igual fundamentação. Então, qual é o desafio? Você pode responder aqui nos comentários. Qual é o fundamento? Se você acha que a carta GEPS é regular, eu só quero a fundamentação. Mais importante do que responder essa pergunta é fundamentar. Com isso, estou atiçando o raciocínio técnico e jurídico aeronáutico que, infelizmente, no Brasil não é processado, não é ensinado, não é divulgado, não é incentivado. Você vai fazer a tua provinha na banca, vai passar com 7 e acha que sabe regulamento. Inclusive, você, professor, agora vamos dar a resposta à pergunta para um profissional que está dando aula de GEPSEM, interpretação de GEPSEM. Você responda aí para mim, é homologada ou não é homologada? Embora eu esteja falando homologada, estou falando reconhecido, pode ser certificado, habilitado, dê o nome que você quiser. Temos caminhado para o nosso final, tá? Aqui fica o desafio, não é responder a essa pergunta. Repito, um comandante de Airbus internacional ficou bravinho na rede internacional, na mídia, nas redes sociais comigo, porque sim, ponto, acabou. Ficou bravo, deu uma resposta até grosseira. Mas eu pergunto, fundamente,
Fundamento. No meu curso, nos nossos cursos de perito aeronáutico, nós sempre enfatizamos. Se você não sabe responder, fundamentando, não responda. A resposta sem fundamentação para perito aeronáutico ou um raciocínio técnico jurídico é pior do que a não resposta. Participe do grupo do professor Calazans e você vai ter acesso aos nossos cursos, inclusive alguns deles gratuitamente. Tá? Acesse o site. No site nós temos as descrições do nosso curso. E no nosso canal do YouTube temos vários vídeos, tá? Inclusive do caso Teori Zavascki, o 907 e muitos outros casos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Fica aí o desafio. Fica bravio não, responde na boa, com inteligência fundamentando. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.